A tarde de sábado foi a primeira vez que Fiona estava de bom humor. E não porque era um dia de folga. Ela havia tido muitos desses dias de folga em 3 anos, e todos eram iguais. Nesse sábado, Fiona estava deixando a prisão feminina de população geral. Antes de sair, várias mulheres que também haviam cumprido pena com Fiona foram convocadas para falar com o diretor. Quando entraram em seu escritório, um homem mais velho, de cabelos grisalhos, já as aguardava. Em sua mesa, havia pequenos presentes para cada uma das prisioneiras que seriam libertadas hoje. "Olá, Pombinha", cumprimentou o diretor. "É este o dia que você estava esperando? Espero que você tenha aprendido a amarga lição que a vida lhe ensinou: não cometa os erros do passado e não sucumba à tentação de cometer novos erros. Por mais que você queira. E quem quer que tenha sugerido que você infringisse a lei, talvez nunca mais encontre um chefe tão gentil quanto eu." E o homem riu alto. Ao redor de seus olhos havia pequenas rugas, que só são encontradas em pessoas boas. "Obrigado por suas palavras gentis, Evan", disse Fiona. "Agora vou pensar 100 vezes antes de assinar qualquer documento." Quando Fiona se aproximou do portão que separava a colônia da via pública, ela olhou mais uma vez para as janelas da prisão. "Não voltarei aqui novamente", pensou ela, e entrou em uma vida de liberdade. Fiona não era uma assassina ou uma ladra. Ela era apenas uma esposa e mãe amorosa, e também confiava muito nas pessoas. Foi isso que a arruinou. Ou melhor, foi seu marido, que não se importou quando Fiona foi acusada de crimes financeiros. Fiona cresceu em uma família de professores, inteligente, mas pobre. Seu pai e sua mãe lhe incutiram um senso de bondade e de que se deve confiar nas pessoas e ajudá-las. Depois de se formar no ensino médio e depois no departamento de economia da Universidade de Finanças, a garota continuou a acreditar na honestidade e na franqueza das pessoas. Em seu curso, Fiona era amada não só pelos professores, mas também pelos alunos, por seu coração bondoso e pela ajuda que dava aos que ficavam para trás. Fiona sempre apoiou aqueles que eram fracos e solitários. Um deles era Dexter, seu futuro marido. Fiona se afeiçoou a ele por causa de seu caráter calmo e sua inteligência. No entanto, ele já tinha uma namorada, uma manicure em um salão de beleza de prestígio. Ela ganhava um bom dinheiro e constantemente levava Dexter a lugares que ele não podia pagar. Fiona apenas apreciava sua amizade e não fazia exigências. Além disso, ela não tinha dinheiro para ir a teatros e restaurantes. Após a formatura, os alunos que recebiam um diploma vermelho e aumentavam seu prestígio eram designados para empresas de prestígio. Fiona foi uma das sortudas. "Você tem sorte aqui", diziam os colegas de classe com inveja. "Você ganhará muito dinheiro." Mas eles não nos ajudaram no escritório do reitor. "Bem", respondeu a garota. "Eu não fui a bares, estudei enquanto vocês estavam se divertindo. Como se diz, cada um na sua." Foi então que Dexter escolheu entre uma manicure e uma especialista de uma empresa de prestígio. Ele escolheu Fiona. A garota estava feliz. Ela gostava de Dexter e até achava que estava apaixonada por ele. O rapaz, recém-saído da faculdade, conseguiu um emprego como gerente de vendas em uma loja de eletrodomésticos. O emprego deu a Fiona não apenas independência financeira, mas também muita experiência prática. Os concorrentes começaram a tentar a jovem e promissora economista a se juntar a eles, oferecendo-lhe melhores condições e salários altos. Mas ela recusou. Em uma tarde quente de julho, Dexter e Fiona estavam sentados no terraço de um aconchegante restaurante italiano. Eles estavam saboreando massas, frutas e vinho. A música ao vivo estava tocando e a atmosfera era de sonho. Fiona disse a Dexter: "Decidi deixar a empresa." "E quem a contratou? Quanto estão lhe oferecendo?" perguntou Dexter com curiosidade. No fundo, ele invejava Fiona, porque não conseguia nem um décimo do que ela havia conseguido com seu trabalho árduo e perseverança. "Não, eu não vou para outra empresa", Fiona sorriu. "Quero abrir a minha própria empresa, onde eu mesma administrarei e cuidarei de todos os assuntos. Economizei para começar e quero fazer um empréstimo no banco."
Você me apoiará? Estou contando com nosso trabalho conjunto. Você está louco? Exclamou Dexter. Como você pode desistir de um emprego tão prestigiado e bem pago? Como você vai viver? E com o quê? Crie juízo. Fiona riu tarde demais. Eu já deixei meu emprego e me candidatei a todos os cargos necessários para começar meu próprio negócio. Então, me parabenize. Agora sou uma jovem empresária e não trabalho mais para meu tio. Só para mim. A boca de Dexter se abriu. Ele estava desanimado com o fato de sua namorada ter perdido o emprego de prestígio e a renda substancial, e de o futuro ter se tornado incerto. Dexter, embora preguiçoso, ainda era muito calculista. Ele cresceu em uma família que economizava e poupava cada centavo, recusando tudo. Seus pais economizaram uma boa quantia de dinheiro, que foi consumida pela inflação. Isso foi um golpe para o jovem que contava com o apoio financeiro deles. Agora ele estava nu como um falcão. Agora que Fiona foi deixada em uma situação tão precária, ele percebeu que não teria o apoio financeiro que tinha antes. No fundo, Dexter já estava se arrependendo de ter deixado aquela que ele havia conquistado, que era pelo menos permanente. Canal. A ex-namorada não era exatamente uma estrela cruzada como história Fiona. Que vou contar a vocês hoje então ele estava muito mais calmo. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem Fiona, na vida acontecem por um motivo. Ele estava com raiva dela. É realmente uma história incrível. A empresa de Fiona estava ganhando uma experiência agradável de visualização e começaram a se dissipar. E, depois de 6 meses, já havia 10 pessoas em sua equipe. Desde o início, a jovem empresária organizou o trabalho, de modo que a empresa começou a ter uma renda pequena, mais estável. Até agora, a maior parte do lucro era destinada ao pagamento dos salários dos funcionários e ao pagamento de impostos. Mas a empresária não estava ciente disso, pois sabia perfeitamente que não pararia por aí e continuaria a desenvolver seu negócio bem-sucedido. Dexter, embora estivesse ao lado de Fiona, não tinha pressa em ajudá-la. Afinal, era preciso muito esforço para ganhar um centavo. Em vez de ajudar sua namorada, ele foi trabalhar em uma loja de eletrodomésticos. Era um trabalho que lhe agradava. Ele não precisava se esforçar muito. O dinheiro continuava entrando. Além disso, ele não precisava se preocupar, como Fiona, com toda a empresa. Mas um dia, no escritório de Fiona, ele recebeu o telefonema que virou sua vida de cabeça para baixo. Alô, o secretário da Associação Internacional de Jovens Empreendedores está ao telefone. Você poderia passar o telefone para Fiona, por favor? Sou eu, respondeu Fiona. Há 2 meses, você participou do concurso de empreendedorismo jovem. Gostaria de parabenizá-lo. Você foi um dos 3 finalistas da competição e ganhou um subsídio de 10 milhões de dólares. O valor total será transferido para a conta de sua escolha, com dedução de impostos. Que surpresa agradável, exclamou Fiona. Eu tinha me esquecido de que havia participado da competição. Muito obrigada. Ela ficou tão feliz que ligou imediatamente para Dexter e contou a ele sobre sua boa sorte. Naquela noite, eles comemoraram o fato de a empresa ter vencido a competição e estar crescendo com o apoio do governo. Agora, alguns dos problemas antigos de Fiona já podiam ser superados. Os jovens estavam sentados em seu lugar favorito no terraço de um pequeno restaurante italiano com vista para o pitoresco rio. Era noite e os pássaros estavam cantando. Fiona estava de bom humor. De repente, Dexter estendeu uma pequena caixa rosa. Fiona, disse ele suavemente, você quer ser minha esposa? Você é o homem com quem quero compartilhar o resto da minha vida. Que tal? Fiona congelou de surpresa. Ela não esperava esse resultado. O dia tinha sido cheio de acontecimentos felizes. Concordo, disse a garota, ansiosa. Naquela noite, Dexter e Fiona provaram tantas sobremesas e beberam tantos coquetéis que nunca haviam provado em toda a sua vida. Os convidados do restaurante tiveram a sorte de testemunhar o nascimento de uma nova família. Apenas 2 meses depois, Fiona e Dexter se casaram. O casamento foi modesto.
Apenas a família e os amigos foram convidados. Fiona não queria pompa e os deixou ao ar livre, como algumas noivas gostavam de fazer. Todo o dinheiro extra foi investido no desenvolvimento dos negócios. Mesmo quando Fiona engravidou, ela nunca largou as rédeas da empresa. Foi só quando Maria nasceu que Fiona desenvolveu sentimentos maternais tão fortes que, sem pensar duas vezes, colocou Dexter no comando da empresa, que na época empregava 150 pessoas. A própria empresa estava faturando centenas de $1 milhão por ano. Um dia, depois de deixar Maria, de 3 anos, com uma babá, Fiona finalmente visitou. O que há de errado com ele? Fiona perguntou à secretária. Por que todos estão tão tensos? Fiona, você não sabe que tivemos uma inspeção há 3 dias? Que inspeção? Fiona ficou surpresa. O Ministério Público e a Receita Federal verificaram toda a documentação. Eles disseram que nossa empresa não havia pago impostos e que alguém poderia ir para a cadeia. Fiona ficou surpresa com esse fato e com o fato de Dexter não ter lhe contado nada. Ela foi direto para o escritório do contador-chefe. O que está acontecendo? Perguntou ao funcionário. Diga-me. Houve uma auditoria e eles disseram que não pagamos todos os impostos. Mas eu enviei as faturas para o Dexter para que ele pudesse pagá-las. Tudo deveria estar em ordem. Não estou entendendo. O que Fiona entendia era que nem tudo estava em ordem. Se as autoridades estivessem interessadas na empresa. Dexter disse a Fiona para seu marido. Por que você não informou que tínhamos que pagar impostos? Você estava brincando com impostos? Não é nada demais, respondeu o homem. Pagaremos mais tarde. E eu investi o dinheiro em um novo negócio. Vamos vender nossos eletrodomésticos. Comprei uma remessa na China. Você é louco, disse Fiona. Você poderia ir para a cadeia por isso. Não se pode roubar do Estado. Quanto devemos? Quando Fiona ouviu a quantia acumulada em 2 anos, e mesmo com Penny, ficou atonita. Eles não poderiam receber esse dinheiro nos próximos meses ou teriam que vender a empresa. Fiona não teve tempo de pagar o valor devido e foi presa. A jovem lutou desesperadamente por sua liberdade. Mas nem mesmo os melhores advogados puderam ajudá-la. Dívida é dívida. Mas a prisão não era a verdadeira punição que a aguardava. Certa noite, o diretor da colônia a chamou. Sente-se, Fiona, disse ele calmamente. Tenho algumas notícias que prefiro não lhe contar, mas você precisa saber. O que é? Perguntou Fiona com a voz trêmula. Ele disse que ele e a filha estavam voltando de uma visita a Mariana, quando caiu uma chuva forte e o carro derrapou. Seu marido perdeu o controle do carro e Maria deslizou para dentro do rio. Ele foi retirado morto. Seu corpo está no necrotério. A garota, no entanto, não foi encontrada. Minhas condolências. Espere um pouco. Você não precisa ir trabalhar amanhã. Fiona ficou profundamente chocada com essas palavras. Ela se levantou, caminhou como uma névoa até a porta e desmaiou. Ela não acordou até o dia seguinte. Ela estava com uma forte dor de cabeça por causa da pancada. Não conseguia comer nem beber e não conseguia parar de chorar e de se lembrar de sua pequena Maria, que havia ficado órfã de seu marido e agora estava morta. Todos diziam que uma menina de 3 anos não conseguiria nadar para fora do rio. Isso não era realista. Até mesmo os investigadores que vieram visitá-la disseram que sua filha provavelmente estava morta e que o caso seria encerrado. Junto com a família, a alma de Fiona também morreu. Era como se ela tivesse envelhecido 10 anos. Todos na cela tinham pena dela, porque ela não podia nem mesmo ir ao funeral do marido e procurar a filha. Somente 2 anos depois, a dor da perda foi diminuindo gradualmente. E Fiona trabalhou como uma fera para anestesiar sua dor. Ela a superou aos trancos e barrancos. Assim, em vez dos 4 anos que deveria cumprir, ela cumpriu apenas 3. E agora ele estava em liberdade condicional. Ao sair da colônia penal, Fiona percebeu que não tinha para onde ir.
Sua casa havia sido confiscada. Não tinha família. Os pais de Fiona não estavam mais vivos, mas havia a antiga casa onde eles haviam morado antes. Foi para lá que a jovem decidiu ir, mas primeiro ela queria encontrar o túmulo do marido. De alguma forma, depois de chegar ao cemitério, Fiona seguiu por um caminho estreito que levava a um pequeno bosque de bétulas no cemitério. Ali estava o local de sepultamento da família de seu marido. Além da cerca, havia 3 túmulos de seu pai, sua mãe e seu filho Dexter. Então, aqui estou eu, trazendo seus chifres de queijo cottage favoritos. Fiona colocou a guloseima ao lado do monumento, bem no chão. O que você fez? Eu não podia deixá-lo sozinho e nossa garota favorita se foi. Fiona notou flores crescendo no túmulo de Dexter. Então alguém está cuidando dele. Isso a surpreendeu. Afinal de contas, ele não tinha ninguém além de sua esposa. E a família não tinha contato com parentes distantes. Fiona ficou sentada no túmulo até tarde da noite. E quando escureceu, o zelador do cemitério pediu que ela fosse embora. Volte amanhã. A escuridão não é para se sentar, não leve o pensamento da alma do falecido. Não carregue o pecado em sua alma, disse-lhe o vovô, e vá para casa. Desculpe-me, disse Fiona. Estou sentada há muito tempo. Voltarei amanhã. Antes que ela percebesse, o sol já havia se posto. Depois de se desculpar novamente, ela se dirigiu à antiga casa de seus pais. O ninho caseiro não a recebeu com um terraço e portas de entrada acolhedoras, cobertas de urtigas e efêmeras. Portanto, para chegar às portas e encontrar a chave escondida sob a soleira, ela teve que arrancar ervas daninhas. Fiona não tinha luvas, então arrancou as urtigas com as mãos nuas. As folhas da planta queimavam suas mãos sem piedade, mas ela não sentia dor, pois seu coração estava dilacerado pela tristeza. Finalmente, ele entrou em sua casa. A atmosfera da casa acalmou um pouco Fiona. Fazia muito tempo que ela não fazia tarefas domésticas, então era bom colocar as coisas em ordem. Por um tempo, ela se esqueceu de sua tristeza e mergulhou nas tarefas domésticas. Fiona ia ao túmulo do marido todos os dias. O zelador já a conhecia de vista e a cumprimentava todas as vezes como uma boa conhecida. Então, hoje, Fiona, levando um ramo de flores do campo e uma garrafa de água, foi ao cemitério. Quando chegou ao túmulo, colocou um jarro velho no pedestal do monumento, encheu o recipiente com água e mergulhou nele um ramo de margaridas e campânulas. Era lindo, lindo e simples. Ela se sentou no banco ao lado do monumento de Dexter e ficou pensando. Há quanto tempo ela estava sentada daquele jeito? Fiona não conseguia se lembrar, mas a voz sussurrante de uma criança a tirou de seus pensamentos tristes, fazendo com que Fiona se apavorasse com um pirulito. Não espere, você não vai esperar por ele de qualquer maneira, você vai correr, você não vai ouvi-lo de qualquer maneira, não corra atrás dele, você não vai pegá-lo. O que é isso de adivinhar? Perguntou uma voz calma de criança. Para Fiona, parecia que o sussurro infantil estava apenas em sua cabeça. A jovem temia estar enlouquecendo lentamente. E então lhe ocorreu uma ideia maluca. Afinal de contas, ela estava em um cemitério. Talvez os espíritos estivessem falando com ela. Mas por que com a voz de uma criança? Essa, Maria, que também adorava enigmas. Sua filha era uma criança inteligente e falava desde cedo. Aos 3 anos de idade, ela conseguia distinguir bem as letras, então Fiona quis levar a talentosa criança para uma escola de inglês, o que ela aceitou a partir dos 5 anos de idade. Fiona tinha muitos planos para Maria, mas eles não estavam destinados a se tornar realidade. Ela sabia a resposta para esse enigma, pois ela mesma o havia lido para sua filha, e isso a assustou. A mulher fechou os olhos e o tempo foi resolvido. A resposta correta. Tempo. Respondeu Fiona. Sua voz tremeu e ela se virou com cuidado. Por uma fração de segundo, ela se permitiu sonhar que atrás dela estava sua filha pequena, que já deveria ter 6 anos de idade. Seu coração. O coração da mulher estava batendo loucamente, prestes a explodir em seu peito.
Parecia que mais um pouco e Fiona desmaiaria de tanto esforço. Seus nervos estavam tensos como cordas, e qual não foi sua surpresa quando Fiona encontrou um garoto à sua frente? Ele era um garoto normal de cerca de 10 anos. Ele usava uma camisa jeans e um moletom velho. Olá, disse o garoto misterioso para Fiona. Há quanto tempo você está sentada aqui? Eu o vi ontem e anteontem também. Oi, há quanto tempo você está aqui e como veio parar aqui? Você sabia que há um cemitério aqui? Você me deu um susto e tanto, não foi? Respondeu Fiona e sorriu para o garoto. Me desculpe, respondeu o garoto. Eu só queria lhe dar um enigma. Você disse bem. Os outros que vêm aqui não conseguem adivinhar, mas você consegue? Sim, eu sei que há pessoas enterradas aqui. Você não tem medo de vir aqui? Fiona ficou surpresa com a resposta dele. Não. Minha mãe costumava me dizer para ter medo dos vivos e dos mortos. E os que estão mortos já estão dormindo o sono eterno, como se eu estivesse falando de coisas comuns. O pequeno filósofo respondeu. Com uma resposta tão completa e sábia. Fiona quase abriu a boca de surpresa. Qual é o seu nome? Perguntou ela. E por que está andando sozinho? Meu nome é Tony, disse o garoto. Eu costumo andar por aqui. Pego os doces da mesa e dou para minha irmã. E depois tomamos chá juntos. Aparentemente, o garoto gostou de ser tratado como um adulto e até se interessou por sua charada. Seu sorriso de orelha a orelha confirma isso. Você quer uma barra de chocolate? Perguntou Tony. É de casa, não do túmulo. Você sabia que não se pode levar doces do túmulo? Sua mãe não lhe disse isso? Não, eu não sabia. O sorriso de Tony caiu de seu rosto. Meu pai não sabe. Mamãe morreu há 4 anos. Desculpe-me, por favor. Por que eles deixam você andar por aqui? Eu venho aqui para ver minha mãe e para trazer flores, respondeu Tony. Na verdade, não moramos muito longe daqui. Mas eu tenho que ir, minha irmãzinha está sozinha em casa. Foi ela quem me ensinou o enigma que lhe dei. Tenho certeza de que papai está me procurando. Espere, quantos anos tem sua irmã? Perguntou Fiona. E seu coração pulou uma batida com uma súbita premonição. 5 ou 6, eu acho. Concluiu o garoto com impaciência. Você não sabe exatamente quantos anos sua irmã tem? Perguntou Fiona. Não, não sei. E ninguém sabe, respondeu o garoto. Ela está conosco há apenas 3 anos. 3 anos mesmo, exclamou Fiona. E sua respiração ficou presa na garganta de tanta empolgação. É muito simples. Seu pai a trouxe para casa e disse que ela era sua filha. Você pode me mostrar essa garota? Ela implorou. Claro que posso, assentiu o menino. Venha nos visitar. Não tenha medo de nada. Por que eu teria medo? Perguntou Fiona com cautela. Você verá, disse Tony, e foi para casa convidando-a. Fiona se levantou, despediu-se do marido e o seguiu. Sua alma estava perturbada por vagas dúvidas e até mesmo medo. Era tudo muito estranho, muito incompreensível, mas era como se a mão desconhecida de alguém a estivesse empurrando pelo caminho onde Tony caminhava rapidamente. Fiona pensou, ainda pior do que sua vida atual. Nada aconteceria com ela agora, e ela confiava nisso. Tony estava caminhando e conversando sobre alguns de seus trabalhos. Mas Fiona não ouvia suas palavras, como se as balas passassem por seus ouvidos e não tocassem sua mente, que estava com sua amada filha Marina. Fiona caminhava mecanicamente e tinha medo de alguma coisa. Talvez ela conhecesse outra garota em vez de sua filhinha. Ou que Tony se revelasse um fantasista e não houvesse realmente nenhuma menina. Eles desceram a montanha e o caminho os levou a uma clareira na floresta. Fiona se sentiu desconfortável. Ele apareceu. A mulher não conseguia entender como alguém poderia ter se estabelecido em um local tão arborizado. E a escola, a creche?
Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou Fiona. Sempre vivi feliz, respondeu Tony. Sua irmãzinha se acostumou logo com sua casa? Perguntou ela, cautelosa. Não logo de cara. No início, ela tinha medo de morar conosco e chorava muito. Ela falava sobre a casa rica e os carros, e sobre seu pai e sua mãe, que haviam sido levados embora. Mas ele tinha 3 anos de idade. Então, achamos que ela estava inventando tudo. E qual é o nome de sua irmãzinha? Perguntou ele, ansioso. Ângela, respondeu o menino rapidamente. Foi o que ela disse? Perguntou a pobre mãe. Com o coração prestes a se partir em pedaços. Não, era assim que seu pai a chamava. Esse era o nome de sua avó. Ela disse qual era o nome dela. A esperança crescia na alma de Fiona a cada passo. No início, ela pensou que Tony, seu pai e sua irmãzinha moravam em uma cabana na floresta que Fiona já havia visto em filmes. E então a suposta cabana apareceu. A mulher ficou surpresa com o fato de a residência dessa família da floresta ser uma casa bem cuidada, com dependências supervisionadas. E, ao longe, podia-se ouvir o balido de uma cabra. Fiona percebeu que o pai de Tony cuidava de toda a fazenda. Quando se aproximaram da casa, um homem barbudo, de grande estatura e olhar carrancudo, veio ao encontro deles. Olá, disse Fiona educadamente. Tony me pediu para vir até aqui. Você se importaria? Ela esperou que ele dissesse alguma coisa. Mas estava enganada. Ele ficou em silêncio e apenas a olhou atentamente. Em seguida, ele fez um sinal para o Tony. O rapaz acenou com a cabeça. Era como se ele o tivesse entendido. Ele acenou para ele. O garoto explicou alegremente e correu para dentro da casa. Foi então que Fiona percebeu que o dono da casa era mudo. Ele é o tipo de homem que se encontra em um cemitério à noite. É um bom lugar para se sentar. E ela disse em voz alta. Tony disse que você encontrou a garota há 3 anos, e eu a perdi. Meu marido morreu em um acidente, ele caiu de uma ponte no rio em Mariana Ija, eles nunca encontraram a minha. Desde então, eu me lembro da minha Maria todos os dias. Deixe-me entrar para ver a garota. Frank, seu apelido, acenou com a cabeça e apontou para a porta da frente. Não demorou muito para convencer Fiona. Ela correu para o corredor, abriu a porta e entrou no quarto. A cabana era composta por 2 cômodos. Um era pequeno, como um berçário, com 2 berços, e o outro era enorme, como uma sala de estar, com uma mesa de jantar, ladeada por 2 longos bancos cobertos com pálpebras. Na sala de estar havia um grande fogão russo branco. Ao lado, havia um anexo onde a comida era preparada. Algo como uma pequena cozinha. No quarto das crianças, ao lado da parede. No fogão, de costas para Fiona, estava sentada uma menina. O coração de Fiona se apertou instantaneamente. Ela reconheceu a voz da filha e, mal conseguindo ficar de pé de tanta emoção, levantou a voz. Mary. Minha filha, sua mãe está aqui. O canto parou imediatamente. A menina se virou rapidamente e Fiona a reconheceu como sua filha. A mãe sofredora se lembrava de cada traço de seu rosto, de cada marca de nascença de sua filha. A criança brilhava. Ela reconheceu a mãe da qual sentia falta e com a qual sonhava todos os dias. Mamãe, você veio me buscar com um grito alto. Maria se jogou no pescoço de Fiona. Querida! Minha querida! Exclamou Fiona. E ela ficou em silêncio. Ela não conseguia mais falar, as lágrimas sufocavam sua garganta e ela chorou até explodir em lágrimas. Como só uma criança pode chorar por sua mãe? Durante o dia, outro choro soou. Era Tony soluçando. De repente, ele se deu conta de que também sentia muita falta de sua mãe. E agora eles estavam indo levar sua irmãzinha para aquela casa rica da qual ele tanto lhe falava. Fiona estendeu a mão e pediu que ele olhasse para ela. Como uma criança, ele a entendeu intuitivamente. Ele se jogou em seus braços, inundando-a de lágrimas.
E Fiona sentou-se no meio da sala, abraçando as duas crianças que há muito tempo haviam se tornado sua família. Alguns minutos depois, ela notou o pai do menino parado na porta, observando a cena de partir o coração. Seu bigode estava molhado de lágrimas, que ele estava enxugando furtivamente com a manga da camisa. Quando Fiona olhou nos olhos, ela o agradeceu por ter salvado sua filha. Era óbvio que a criança era amada aqui. Maria era uma criança limpa, barriguda e bem cuidada. Depois de se acalmar um pouco, Fiona olhou ao redor. Metade dos brinquedos no quarto eram bonecas e ursos. A menina tinha um pequeno armário rosa cheio de coisas coloridas de menina. Coisas de quem? Aparentemente, o novo pai não era mesquinho com sua filha adotiva. Querida, não sou mais Ângela, sou Maria. Eu tinha medo de lhe dizer meu nome, achei que você não ia gostar e me expulsou de casa. O homem apertou as mãos e balançou a cabeça. O que ele queria dizer com isso? Que era tudo bobagem. Com um gesto, ele apontou para si mesmo e depois para Maria. Era isso que Frank estava tentando dizer, que ele amava a garota como se fosse sua própria filha. Você vai ficar com ela agora? Perguntou Tony calmamente. Sim, eu vou, respondeu Fiona. Maria e eu temos uma casa onde meus pais moravam. É claro que não é a casa rica em que eu morava antes. Mas é habitável. E Tony chorou. Ele lamentava perder a querida irmãzinha com a qual estava tão acostumado. Maria também chorou. Ela correu até ele. Tony a abraçou com força. Mas eu não quero ir para outra casa. Eu quero morar aqui. Disse Maria entre soluços crescentes. Fiona olhou para o homem com perplexidade. Ela não sabia o que fazer. Enquanto isso, o proprietário apontava o dedo indicador para cima, o que significava que Fiona teria de esperar um segundo. Ele pegou um bloco de anotações grande e uma caneta e começou a escrever. As palavras apareceram na folha. Fique aqui o tempo que precisar. Mas eu não posso morar aqui, respondeu Fiona. Não podemos abusar de sua hospitalidade. E eu tenho um emprego para encontrar. Além disso, você não sabe nada sobre mim, mas posso ficar aqui por um tempo para que Maria possa se acostumar comigo novamente. E o Tony não ficará tão amargurado com a partida. E eu também gostaria de conhecer sua história. Acho que nós dois vamos ter uma longa conversa. O homem assentiu com a cabeça e sorriu. Ele estava obviamente feliz com a decisão de Fiona de ficar aqui por mais algum tempo. Quando todo o alvoroço diminuiu, Fiona pôde finalmente olhar ao redor. A decoração da casa mostrava a mão cuidadosa de seu proprietário. Ficou imediatamente claro que ali vivia uma família gentil e amorosa. A primeira coisa que ela decidiu fazer foi preparar o jantar. Enquanto Frank trabalhava na área externa e no jardim, Fiona, junto com sua filha e Tony, cuidava dos boletos. Tony mostrou a ela onde estavam os ovos, o leite, outros produtos e vegetais. Para a surpresa de Fiona, a geladeira estava cheia até a borda. Estava cheia de todos os tipos de coisas. O freezer estava cheio de carne moída e almôndegas congeladas feitas à mão. Vocês gostam de macarrão? Perguntou Fiona às crianças. O que vocês têm? Nós temos macarrão, respondeu Tony. Nós escovamos nossos dentes com ele. Não, riu a mulher. Pasta é um prato italiano feito de massa longa. Então queremos esse tipo de massa, disse a pequena Maria e agarrou a saia da mãe com força. O que aconteceu? Perguntou a mamãe. Tenho medo de que você perca tudo de novo. Ou eu vou para outro lugar, sussurrou a menina. E também tenho medo de estar sonhando. Mas como sei que não estou sonhando? Então Fiona começou a fazer cócegas em Maria. A menina deu uma risadinha e se acalmou, finalmente soltando a saia da mãe. Quando o jantar ficou pronto, Fiona e as crianças saíram para procurar o pai de Tony. Mas ele não estava em lugar nenhum. Enquanto vagavam pelo pomar de maçãs e pela horta em busca das salsichas que faltavam, Fiona decidiu perguntar a Tony algo sobre o pai.
Fiona decidiu perguntar ao Tony algo importante que ela havia esquecido em meio a toda a confusão. Ouça, Tony, qual é o nome do seu pai? Perguntou Fiona. O nome dele é Archie. O garoto respondeu brevemente. Por que ele não consegue falar? Ele nasceu assim? Continuou ela. Não, ele ficou assim no dia em que minha mãe morreu. Infelizmente, Tony respondeu. Ele simplesmente parou de falar. Os médicos dizem que ele está nervoso. Eles disseram que isso passaria, mas nunca passa. Isso o deixa nervoso. É muito difícil viver. Agora ele trabalha como guarda florestal, mas antes costumava levar turistas para as montanhas e para diferentes lugares naturais interessantes. Agora ele não trabalha, embora adorasse. Fiona percebeu que não havia sentido em fazer mais perguntas ao garoto. Ele estava muito preocupado com o pai, então ela ficou quieta para não estragar o humor do garoto. Eles encontraram o proprietário da casa na oficina. O homem estava escrevendo algo em seu caderno. Archie falou baixinho para Fiona. Nós não nos conhecemos, não é? Meu nome é Fiona. Qual é o seu nome? E, como você pode ver, eu já sei. E todos nós fizemos o jantar juntos, disse Maria. Chama-se pasta. Só que não é para os dentes. Não se preocupe, está delicioso. O homem riu. Ele riu das palavras de Maria. As palavras da filha o tocaram. Ela ficou chocada com o fato de a garota chamar Archie de pai. Mas Fiona decidiu não demonstrar sua surpresa a ninguém. Afinal, Maria havia vivido com o homem por 3 anos inteiros. O mesmo tempo que ela havia passado com seu próprio pai, que havia arriscado a vida da filha sem cuidado. De certa forma, Fiona ainda se ressentia de Dexter pelo que havia acontecido com sua filha. De repente, ela queria, de todo o coração, ir ao túmulo do marido amanhã e contar a ele sobre o milagre que havia acontecido e repreendê-lo um pouco. Fiona e Maria foram arrumar a mesa. Archie e seu filho ficaram na oficina por um tempo. Eles precisavam pegar suas ferramentas. Quando entraram na sala de estar, uma magnífica toalha de mesa de jantar estava colocada com a toalha branca que a esposa de Archie havia usado antes. A mesa em si estava repleta de uma variedade de aperitivos assados de forma apetitosa. E no centro havia uma grande travessa de massa defumada perfumada. Como tudo parecia delicioso, exclamou Tony. Fazia muito tempo que não tínhamos um banquete como aquele. É isso mesmo, papai. Ele sorriu, acenou com a cabeça e rapidamente orientou o filho a lavar as mãos e se trocar à mesa. Essa pequena nuance não escapou ao olhar de Fiona, que ficou feliz por seu trabalho árduo ter sido notado e apreciado. Enquanto Archie e Tony estavam fora, Fiona estendeu o prato de macarrão. 1 hora antes, ela havia encontrado velas e 2 castiçais velhos, que ela limpou completamente da sujeira da tropa. Assim, a mesa festiva estava enfeitada com velas acesas cujas chamas tremeluziam alegremente. Poucos minutos depois, o cabelo do homem estava penteado e ele usava uma camisa nova. O homem não se parecia mais com o Frank que Fiona tinha visto pela primeira vez do lado de fora da casa. E Tony não era um garoto sujo, mas bem arrumado e de boa aparência. Externamente, pai e filho tinham uma forte semelhança. Por isso, Fiona se divertiu ao ver como a pequena cópia de Archie tinha os mesmos modos que ele. Ela sorriu involuntariamente. Archie percebeu e também esboçou um sorriso. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentiu bem com seu coração. Se um estranho entrasse aqui agora, ele pensaria que a família amigável havia se reunido para celebrar algum banquete ou evento importante. Todos começaram a comer alegremente. Maria Tony achava difícil pegar o espaguete comprido com o garfo e colocá-lo na boca. Fiona teve de ensinar as crianças a comer o macarrão com uma colher, girando o macarrão comprido e o garfo. As crianças se divertiram repetindo o truque. Observando as crianças, Archie também pegou uma colher e começou a girá-la sem jeito. Ele decidiu usar uma colher e tirá-la de vez em quando. Fiona estava se divertindo. Ela pegou a massa diretamente com as mãos e a colocou na boca.
As crianças riram e repetiram depois dela, e Archie fez o mesmo. Essas ações divertidas relaxaram a todos. A atmosfera não estava mais tensa. E Fiona sentiu como se já conhecesse Archie e Tony há muito tempo. "Preparamos um jantar saudável?", perguntou Maria a Archie. Ele assentiu com a cabeça e apontou um dedo para cima, o que significava super. Fiona estremeceu novamente ao ver sua filha chamando um estranho de papai. Archie percebeu e lhe deu um tapinha no ombro. Era a maneira dele de mostrar a ela que não se preocupasse. Fiona sorriu de volta, mas ainda se preocupava em como poderia separar a filha do homem a quem ela estava profundamente ligada. Depois do jantar, as crianças foram para o quarto brincar, e Archie ajudou Fiona a limpar a mesa e lavar a louça. Ela nunca se acostumaria com um homem fazendo as tarefas domésticas. Seu marido nunca havia ajudado nas tarefas domésticas, pois considerava isso acima de sua dignidade. Por isso, de vez em quando, ela tinha de recorrer à ajuda de uma empregada. Enquanto ela limpava, o homem cantarolava uma canção infantil. Ela achava que Mary tinha muita sorte por estar aqui, por estar em mãos tão gentis e confiáveis. Quando as tarefas foram concluídas, Archie entregou a Fiona o caderno da caverna. "O que é isso?", perguntou Fiona. O homem fez sinal para que ela lesse a capa. A história de sua filha estava escrita ali. Fiona ficou feliz por ele considerar Maria um homem de família. A ideia a fez se sentir acolhida e confortável. Archie apontou para sua cadeira, fazendo sinal para que Fiona se sentasse e começasse a ler. Ela acenou com a cabeça em sinal de compreensão. Ela queria saber mais sobre Maria e os detalhes de sua chegada, então mergulhou em suas anotações. Quanto mais Fiona lia, mais se convencia de que se tratava de uma história complicada e secreta. Descobriu-se que Marianne não se lembrava de como tinha ido parar na floresta. Mas nem o dono da casa se lembrava de todos os detalhes. 3 anos atrás, Archie estava voltando do trabalho para casa pela floresta. Ele estava com pressa para chegar em casa, já era tarde, e o pequeno Tony estava hospedado na casa de um conhecido que havia concordado em cuidar dele enquanto seu pai estava fora. Após a morte de sua esposa, os amigos da família ajudaram Archie da maneira que puderam. Naquela época, ele não conseguia mais falar, então se movia com cuidado. Archie sempre temia que, se tivesse problemas à noite, não conseguiria pedir ajuda. Era a capacidade de andar em silêncio. Isso lhe serviu muito bem daquela vez. E assim, enquanto Archie caminhava pela trilha próxima ao rio, ele viu Mary e 2 silhuetas na margem. Uma grande, a outra pequena. Ele se perguntou: o que essas pessoas poderiam estar fazendo a essa hora tardia? Uma criança pequena foi ouvida chorando e uma voz masculina adulta murmurou algo para ele. Então, por algum motivo, o homem empurrou o carro direto para o rio. Houve um barulho alto e o Maria mergulhou na água. Archie, sentindo que algo estava errado, escondeu-se atrás dos arbustos e observou o que estava acontecendo. O que ele viu o chocou. O homem agarrou o garoto pela mão e o arrastou para dentro da floresta. O bosque inteiro estava cheio de gritos do bebê, implorando para não ser deixado e dizendo que estava com medo. Diante disso, a criança chamou o homem de papai. Archie o seguiu com cautela. Quando percebeu que o homem ia deixar seu pobre filho na floresta e ir embora, ele não o seguiu, mas ficou por perto. O que ele viu o chocou. Além disso, ela temia que o homem voltasse e machucasse o menino. O menino estava muito agitado, chorando, sentado no chão frio. Então Archie não pôde mais esperar. Tínhamos que salvá-lo ou ele sofreria hipotermia. Para não assustar as crianças, Archie arrulhou baixinho. Para distrair a criança de raiva, só então ele saiu. Como não conseguia falar, começou a mugir uma música de oboe à noite. O bebê parou de chorar e olhou para o estranho. Archie se aproximou dele. Percebeu que era uma garotinha de cerca de 3 anos de idade. Ele se agachou e começou a lhe mostrar as figuras, os pássaros e o coelho com as mãos. A menina enxugou as lágrimas e olhou para o homem com atenção. "O senhor é o Papai Noel da floresta?", perguntou ela. "O senhor veio para me salvar."
Archie não conseguiu falar, mas apenas sorriu e acenou com a cabeça, indicando o caminho a seguir. Quando ele estendeu a mão, a menina corajosamente colocou sua mãozinha nela. Ou por surpresa ou por medo. Mas a menina ainda não conseguia dizer seu nome. Ela se sentou no canto mais distante da casa e ficou lá até que Archie acordou seu filho e fez sinal para que ela falasse com seu convidado. A menina ficou muito feliz quando viu Tony. Tivemos de providenciar um jantar tardio especialmente para ela. O menino comia sanduíches. Ela repetiu depois dele. No dia seguinte, eles decidiram um nome. O nome da avó de Archie era Angela. Esse também era o nome que a esposa de Archie, que havia morrido recentemente, gostava. Houve um tempo em que ela desejava ter uma filha. Mas a criança não estava destinada a nascer. A própria menina gostava do nome em comum e tinha orgulho de usá-lo. Mas Archie não tirava isso da cabeça. O horrível caso do pote de combustível e do louco que abandonara o próprio filho na floresta. Nenhum interrogatório conseguiu fazer com que a garota falasse, então Archie a abandonou. Agora ele tinha 2 filhos. Havia mais com que se preocupar. Mas todas eram preocupações agradáveis. E, pouco a pouco, a dor da perda da esposa começou a se dissipar. Ele ainda não conseguia falar, como se alguma força estivesse prendendo suas palavras em sua garganta. Mas o mudo aprendeu a se comunicar por meio de sinais. A pequena Angela, que Archie adorava e negava tudo, também os entendia. Ela se revelou uma criança inteligente e educada, mas uma grande fantasista. Ela dizia a todos que vivia quase em um palácio. Ela tinha empregados e seu próprio cavalinho, no qual ela montava. Ela também disse que sua mãe havia desaparecido e que seu pai havia deixado de amá-la e havia trazido uma tia estranha para casa. Ela era bonita, mas muito ruim. Quando o pai não a via, ela corria. Angela empurrava dolorosamente, puxava suas tranças e estragava seus brinquedos favoritos. A menina ficou muito triste porque seu coelhinho favorito, que sua mãe havia lhe dado, foi deixado na Mariana. Então, em um momento de entusiasmo, Archie trouxe um coelhinho branco do estábulo e o deu para a menina. A alegria da criança não tinha limites. Ela parou de se preocupar e, esquecendo-se de tudo, abraçou o coelhinho fofo e engraçado. Crianças são crianças. Elas só precisam do amor e do cuidado dos adultos para serem felizes. Assim terminou a longa carta de Archie sobre a chegada do fantoche em sua casa. Quando Fiona a leu, ficou tão chocada que suas mãos tremeram. A mulher estava zangada com o marido e imensamente grata a Archie, que, de fato, havia salvado sua filha. E Fiona estava ainda mais grata ao homem parecido com Frank por não tê-la colocado em um orfanato. Aparentemente, Dexter havia contado com isso, pensando que, quando as pessoas encontrassem a menina, a mandariam para um orfanato imediatamente. Fiona não conseguia mais chorar. As lágrimas foram instantaneamente enxugadas pela raiva que fervilhava no peito da mulher. Archie chegou por trás dela e colocou a mão em seu ombro, tentando confortá-la. Ele entendia seus sentimentos. Finalmente, ela podia desabafar com alguém, mesmo que fosse por escrito. Um segredo estava pesando sobre ela, e agora ela podia compartilhá-lo com alguém. Mas Archie via isso como uma forma de aliviar seu sofrimento. Ele havia machucado outro homem. O homem sabia que a verdade poderia ser amarga. Então, ele simplesmente teve que aceitá-la. Fiona se virou e encontrou seu olhar cheio de simpatia e compreensão. Como ele pôde? Perguntou ela. Eu não entendo o que pode ter acontecido. Quem eu fui enterrar então? A propósito, a mulher decidiu confessar. Quero lhe dizer que acabei de sair da prisão, onde fui parar por causa desse mesmo homem, que deixou nossa filha sozinha na floresta à noite. Pode-se dizer que ele quase a arruinou. Obrigado por tudo. Você cuidou de Maria como cuidou da família por 3 anos. Eu lhe devo o resto da minha vida. Fiona notou Archie escrevendo algo em seu caderno. Ela leu. Você não me deve nada. Mas eu gostaria que Maria continuasse sendo minha filha. Amanhã vamos resolver isso. Pelo menos tentaremos.
A senhora acha que eu fui longe demais com o nome de Angela. A jovem leu o bilhete e sorriu. Mesmo em uma situação tão crítica, quando no fundo. Archie tentou brincar e apoiá-la. Fiona percebeu que havia um homem de verdade à sua frente, e não a aparência que seu marido estava tentando fazer parecer. Ela se aproximou e descansou a cabeça em seu ombro. Ele acariciou sua cabeça e deu um tapinha de brincadeira em suas costas com a palma da mão. Como está indo? Está na hora de colocar as crianças na cama, e nós também vamos nos deitar, disse Fiona. Archie indicou onde havia um travesseiro e um cobertor extras e saiu para o quintal para fechar a cerca para a noite e certificar-se de que tudo estava em ordem. Meia hora mais tarde, as luzes da casa estavam apagadas e as crianças se recolheram em silêncio. Um silêncio raramente visto na cidade reinava na casa, quebrado ocasionalmente pelo suave farfalhar das árvores e pelo bater das gotas de chuva no telhado. Fiona estava prestes a cair em um sono profundo e tranquilo pela primeira vez em 3 anos. Apesar das provações da vida e das coisas horríveis que teve de aprender hoje, ela estava feliz pela primeira vez em muito tempo. Ela havia encontrado sua filha viva e um bom amigo na pessoa de Archie. Além disso, Fiona definitivamente gostava de Tony, que era aquele tipo raro de garoto que entendia tudo como um adulto, mas ainda era uma criança. Fiona acordou de bom humor na manhã seguinte. As paredes e todos os móveis da casa transmitiam um calor aconchegante. Fiona viu que as crianças já estavam acordadas há algum tempo. Suas vozes podiam ser ouvidas do lado de fora. Ela se vestiu rapidamente. Queria preparar um delicioso café da manhã, mas, para sua surpresa, encontrou uma jarra de leite e sanduíche sobre a mesa. Tudo estava cuidadosamente coberto com uma toalha branca. É para mim? Pensou Fiona. Era a última vez que sua mãe preparava o café da manhã para ela. Isso a aqueceu. Não parecia haver nada de errado em preparar o café da manhã para outra pessoa. Mas isso era algo de que ela sentia falta quando estava sozinha. Fiona sentiu com todo o seu ser que não estava mais sozinha. Havia pessoas perto dela que a compreendiam. Ela pegou o café da manhã na casa e saiu para o pátio. Lá fora havia muita diversão. As crianças estavam brincando com a pequena cabra que tentava pegá-las. Archie mugia e acenava com as mãos, avisando as crianças para que não pegassem a cabra. E as crianças mais espertas fingiam não ver seus sinais de agressão. Os pequeninos se voltaram para a mãe. Você já nos viu brincar? Gritou Maria. O nome daquele cabritinho é Richie. Ele é o nosso favorito. Você sabe como ele é divertido? Fiona riu. Eu costumava carregar lenha para a sauna, gabou-se Tony. Eu costumava alimentar as galinhas. Minha filha notou. Você se saiu bem, disse Fiona. E obrigado pelo café da manhã. Foi o papai que fez, disse Maria. Archie estava por perto. Você sabe, disse Fiona a ele. Fazia muito tempo que eu não ficava tão calma. Obrigada por sua preocupação. Sinto-me como se estivesse de volta à minha infância, morando com minha avó. É claro que você não é uma avó. As palavras de Fiona fizeram o homem rir. E ele sorriu. Archie se surpreendeu ao pensar que estava sorrindo muito ultimamente. E a culpa era de Fiona. Ele gostava cada vez mais dessa mulher. Finalmente, ele deu uma boa olhada na mansão. Não só a casa estava limpa, mas também as paredes da cerca. O chão estava bem esfregado e cheio de panos de chão velhos. A casa também cheirava agradavelmente a vassoura de bétula e a grama que se caminhava na sombra. Fiona notou que o proprietário tinha galpões de secagem feitos em casa, não para cogumelos e frutas silvestres. No celeiro, havia fileiras inteiras de peixes secos e grandes peixes pendurados. Enquanto ela contemplava toda essa bondade, Archie se aproximou dela com um caderno. Ele escreveu que estava no ramo de extração de ervas medicinais, frutas silvestres e cogumelos, além de extrair carne de animais por encomenda. A maioria dos clientes são pessoas ricas que trocaram os alimentos comprados em lojas por alimentos naturais e naturais. Graças a esse comércio, a família tinha o suficiente para viver.
Além disso, Archie recebia um salário de guarda florestal e uma aposentadoria por invalidez. No final do bilhete, Archie pediu a Fiona que ficasse com eles e com a filha, que ele considerava sua. Ela ficou feliz por ele se preocupar com o futuro e se ofereceu para ajudá-la onde ela trabalhava e morava. As pessoas estavam prontas para arrancar o último pedaço da garganta umas das outras e estavam esperando que ela cometesse um erro para apunhalá-la pelas costas, e foi o que fizeram. Fiona ficou. Os dias se passaram rapidamente, um a um. Para Fiona, tudo era preocupação. Tinha de haver coisas pelas quais esperar. Muitas coisas para fazer novamente. Ajudar nas tarefas de inverno, lavar a roupa, cozinhar e cuidar das crianças. Para alguns, poderia parecer que a rotina estava arrastando para baixo e roubando seu tempo livre. Mas não era o caso. Fiona estava feliz por estar com seus entes queridos e por ser necessária. Ela estava tão acostumada com as crianças e Archie que não conseguia se imaginar vivendo sem eles. Ela também se surpreendeu ao pensar que estava vendo Archie com mais frequência. Fiona corou como uma criança quando percebeu que estava olhando para ele. Seu coração palpitou e estava prestes a explodir em seu peito. A jovem que havia jurado não deixar mais ninguém entrar em seu coração estava, afinal, apaixonada. Apenas um pensamento obscurecia o fato de seu marido ter feito tal coisa com sua filha. O fato de ela mesma ter sido vítima das intrigas dele e ter sido aprisionada. Fiona entendia. Mas como ele poderia ter levado seu bem mais precioso? Os pensamentos negativos foram dissipados por Archie, que lhe disse que ela precisava fazer compras. Fiona concordou. No dia seguinte, todos tomaram o café da manhã, vestiram-se, carregaram as malas e dirigiram até a cidade. Fiona pediu para ser deixada perto da casa de seus pais e combinou de se encontrarem no shopping. Uma hora depois. Quando Fiona entrou na casa, percebeu que algumas coisas estavam fora do lugar. Ela se deu conta de que seu marido havia estado aqui. Ele era o único que sabia onde estava a chave da casa. Acontece que Dexter sabia que Fiona tinha voltado correndo, colocando seus documentos, telefone e algumas coisas na mochila. Fiona decidiu parar na loja para comprar alguns livros infantis. Ela não chegou lá. No caminho, viu um carro que lhe pareceu familiar. Era seu Mercedes, agora dirigido por seu falecido marido. O carro parou em frente ao banco e um homem de aparência imponente saiu. Fiona reconheceu Dexter. O ódio ferveu dentro dela. Ela queria se livrar do bastardo de uma vez por todas. Dexter, ela gritou. O homem não se virou, fingindo não tê-lo ouvido. Mas Fiona percebeu que reconhecia a voz dele. O homem acelerou o passo. Dexter, estou indo atrás de você, gritou ele. E não vou recuar. Só então ele se virou. Austin. Foi o que o marido sibilou. Mudei meu nome. Por quê? Perguntou Fiona. Tinha que ser assim, respondeu o morto. Fiona notou que Dexter parecia assustado. Fiona, minha querida, ele sussurrou, vamos conversar, mas não aqui, em um lugar tranquilo. Fiona percebeu que qualquer coisa poderia ser esperada de alguém que não existia oficialmente. Então, ela ativou a geolocalização em seu telefone, para que pudesse rastrear a localização dele, se necessário. Fiona entrou no carro. Dexter a conduziu por alguns quintais nos arredores da cidade. Quando chegaram ao local, Fiona nem sabia onde estava, então apertou discretamente um botão em um aplicativo especial de seu telefone. Uma função e tanto. Mesmo antes da prisão, o serviço de segurança da empresa havia conectado. Ele sabia que a polícia receberia a ligação depois de um tempo. Onde está nossa filha? Perguntou Fiona. Ela não queria que ele soubesse que Maria havia sido encontrada. Antes de mais nada, a filha dela. Respondeu o ex-marido. Em segundo lugar, ela não é minha filha. Como assim, ela não é sua? Fiona ficou assustada ao ouvi-lo dizer isso. Você está louco? Não há nada de errado com minha cabeça. Não se preocupe, respondeu Dexter com frieza.
Sabe, Fiona, eu me divorciei de você enquanto estava na cadeia, depois fingi minha morte e mudei de nome. Agora tenho outra esposa. Ou melhor, não uma esposa, mas uma amante. Não sou tolo de dizer isso 2 vezes. E seu filho está em um orfanato há muito tempo. A mulher com quem vivo encontrou provas de que Maria não é minha filha. Eu vi os documentos. Eles dizem claramente que eu tive cachumba quando tinha 3 anos de idade. Isso significa infertilidade. Antes de morrer, deixei todo o negócio para mim com outro nome. Você é um imbecil, gritou Fiona. Você mataria sua própria filha por dinheiro e a abandonaria na floresta. Maria é sua filha, e sua patroa só queria se livrar da criança. Que tipo de idiota trairia a própria neta? Maria esqueceu seu nome em choque. Mas eu a encontrei. Depois dessas palavras, Fiona recebeu um forte golpe no rosto. Sua cabeça ficou tonta. A mulher tentou sair do carro, mas as portas estavam trancadas. Você entende, Fiona, vou ter que matá-la. Você sabe demais, sibilou Dexter. Você e seu degenerado vão morrer. Dexter sacou a faca e a brandiu. A mulher fechou mecanicamente a mão e a faca. Tudo em um lado ou no outro da palma da mão. Ela gritou e perdeu a consciência. Quando Fiona abriu os olhos, viu um teto e paredes brancas à sua frente. O cheiro de remédio deixou claro que ela estava em um hospital. Doutor, ela acordou, exclamou uma voz de homem. Alguém estava acariciando seus cabelos. É você? Ele perguntou baixinho. Eu disse a Archie, como você está se sentindo, como se eu estivesse tão sobrecarregado. Fiona sorriu levemente. Mas agora você me surpreende mais. O que aconteceu? Por que está falando? O médico disse que o choque havia removido minha barreira interna e que a burrice havia desaparecido. E tudo graças a você, ou melhor, ao que aconteceu com você, eu temia tanto por você. Quando recebi a ligação dizendo que haviam atentado contra a sua vida e que você estava inconsciente no hospital. Estou tão feliz por você estar falando comigo, exclamou Fiona. Pensei que nunca mais veria você, Maria ou Tony. Fiona, quando soube que poderia perder você, quase morri de emoção. Querida, eu a amo muito. Eu me apaixonei no momento em que vi você. O rosto de Archie estava cheio de lágrimas de homem teimoso. Ele também estava cerrando e cerrando os punhos, devido à tensão nervosa. Está tudo bem, só uma parte do rosto dele está doendo, disse Fiona e acariciou a cabeça dele. Não se preocupe com isso, disse Archie. Mas acho que você vai ficar com um olho roxo. E os dois riram. Bem, disse o médico, você pode ir para casa agora. Você levou pontos no braço. Volte amanhã para que possamos fazer um curativo em você. Quando Fiona se recuperou, os 2 amantes se internaram. E 2 semanas depois, Dexter foi a julgamento. A acusação pediu 10 anos de prisão por tentativa de homicídio. Deixar um menor de idade em perigo e fazer travessuras com os negócios de Fiona. Sua reputação como pessoa e mulher de negócios foi limpa, e a empresa voltou a ser dela por direito. Quando Dexter foi conduzido à sua cela após o veredicto do tribunal, ele implorou perdão de Fiona e lamentou ter se enganado tanto ao pensar que Maria não era sua filha. Ele se arrependeu de quase ter matado sua própria filha, mas já era tarde demais. O casamento de Fiona e Archie foi simples. Não houve fanfarra ou pompa, como é comum para pessoas ricas, mas uma celebração aconchegante e comovente entre os entes queridos, amigos e colegas de trabalho de Fiona e Archie. Maria e Tony ficaram emocionados com o casamento. Agora eles eram realmente irmãos. As crianças sentaram-se orgulhosamente ao lado dos noivos e se perguntaram por que todos ao seu redor estavam gritando bitter. Resolver os negócios da empresa. Fiona finalmente pôde levar sua família para uma lua de mel no mar. A alegria das crianças não tinha fim. Elas correram pela praia e coletaram conchas. Elas as examinaram em doses e ficaram realmente surpresas com o fato de a água do mar ser tão salgada. Veja os golfinhos.
Fiona e Archie sentaram-se na praia, abraçados e felizes por verem as crianças felizes brincando na praia. Parece-me que algo, ou melhor, alguém, está faltando. Quem? Ela se perguntou. Acho que um terceiro seria útil, disse Archie e apontou para as crianças. Já com carinho, disse Fiona e olhou para Archie com carinho. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com o botão de polegar para cima. É um clique para você. Mas é muito importante para mim. Desde já, obrigado.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.